Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Luciene Viana e eu venho aqui hoje para nós falarmos um pouquinho sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Sotérios é uma palavra que vem do grego, que quer dizer salvação. Logia quer dizer estudo ou doutrina, doutrina ou estudo da salvação. Só em Jesus existe salvação. O nome Jesus já quer dizer Salvador. Você lembra do apóstolo Pedro, no seu primeiro discurso, cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12? Ele disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há que foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas em Jesus existe salvação. Mas nós precisamos entender que a palavra salvação quer dizer livrar-se, quer dizer escapar-se. Significa alguém que foi tirado do perigo. Então existe dois tipos de salvação. A salvação comum, que nós chamamos de natural, e a salvação eterna. A salvação comum, ela é aquela que você pode ser livre de um perigo. A salvação comum ou natural é quando você escapa de um acidente, de uma adversidade. E em si também a palavra salvação pode ser sinônimo de livramento. Isso é uma salvação natural, mas Jesus veio nos dar a salvação eterna, além do escape natural. Porque você há de conver comigo que muitas coisas que acontecem em nossa vida não nos aflige, não nos atinge, porque os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Mas nós estamos falando sobre salvação, e a segunda salvação é a eterna. A salvação eterna fala-nos acerca de quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Salvador. Cristo Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele sim pode nos salvar eternamente. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa garantia está salva, está eternizada. O nosso nome é escrito no livro da vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele nos garante a salvação eterna. Nem sempre nós vamos ser livres de uma salvação natural. Nem sempre nós seremos guardados e ficaremos isentos de uma salvação natural. Um acidente, uma adversidade, às vezes pode nos atingir, mas a salvação eterna é garantida. A salvação eterna, ela é real. Você sabia que a morte é um passaporte? Todos nós temos uma numeração nesse passaporte e um dia nós teremos que enfrentar, que atravessar, que passar por essa viagem. E aí a pergunta é: para onde eu vou depois dessa vida? Onde eu vou passar a minha eternidade? E aí é que Jesus entra, porque a Bíblia diz que em Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 14, está escrito que a alma que pecar, essa morrerá. Essa era a sentença de todos nós, de toda a humanidade. Mas Deus providenciou para nós uma salvação, um Salvador. E então nós precisamos saber que a nossa eternidade está garantida. Só que falar sobre soteriologia exige de nós ouvintes que nós saibamos de a seguinte coisa: existem principais atos que resultam na salvação do homem. E é sobre isso que eu quero falar com você. Os atos que resultam na salvação do homem fala-nos acerca de amor. O amor de Deus. Um dos primeiros atos da salvação é o amor de Deus. Eu queria falar acerca de 10 atos com você. Por isso você não pode perder os vídeos seguintes,
que nós vamos falar sobre esses 10 atos que representam, que resultam a salvação. Então, o primeiro ato é o amor de Deus. O amor de Deus. Gente, em João, capítulo de número 3, versículo 16, está o coração da Bíblia. O amor de Deus declarado a toda a humanidade. Você já leu, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então vamos perceber que o amor de Deus não ficou em meras palavras. O amor de Deus, ele se manifestou. Deus, para mostrar o seu amor, Deus manifestou o seu ato, entregando o seu unigênito para nos mostrar o quanto Ele nos ama. Então o amor de Deus foi declarado, não apenas em palavras, mas Deus tomou uma atitude quando Ele demonstrou o seu amor para conosco. Isso é muito forte, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Então, a salvação do homem só é possível porque Deus nos amou de tal maneira. Deus nos amou de uma maneira tão inexplicável que o amor de Deus por nós foi tão intenso. A expressão do seu amor foi tão forte, tão grande, que rompeu fatalmente os diques da eternidade e se derramou em superabundante plenitude sobre a raça humana. Aleluia! Nós estávamos perdidos. Não havia quem pudesse nos levar até Deus. Então Deus provou o seu amor quando nós ainda estávamos perdidos. Paulo disse isso em Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o primeiro ato da salvação, para que a gente possa entender o que é salvação, nós precisamos, primeiro, conhecer o primeiro ato da salvação, que é o amor de Deus. Grande é o nome do Senhor. Deus ama você. Deus provou o seu amor para conosco. Não em meras palavras, mas Ele tomou uma atitude. Então você não pode sentir-se rejeitado, esquecido, abandonado, porque você enfrenta conflitos, problemas. Nós temos uma mania muito feia de dizer quando estamos passando por algum problema que foge do nosso controle: Deus não me ama, porque se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? A maior prova do seu amor, Paulo disse, foi que Ele deu o seu Filho por nós. Deus provou o seu amor. Deus demonstrou o seu amor para conosco. Então, entenda que você é amado do Pai. Aí então você me pergunta, então, se eu sou amado de Deus, a minha salvação está garantida. Aí é que está. Porque o amor de Deus para conosco foi manifestado no seu ato. Agora, para nós recebermos a salvação, nós temos que aceitar o seu amor. E quando é que eu aceito o amor de Deus? Está na parte B do mesmo versículo de João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já leu o versículo de número 15, aleluia, de João 3. Olha só o que nos diz o versículo 15.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma repetição do versículo de número 16 na parte B. Porque quando Deus prova o seu amor com esse ato, entregando Jesus, o unigênito, para nós, Deus está dando uma prova do seu amor. Mas a garantia desse amor é quando você o aceita. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, aí então se cumpre a parte B do versículo, para que todo aquele que nele crê não pereça. E aí está um dos atos da salvação, que nós vamos estudar depois, que é a fé. Porque se você crê em Jesus, então você agora vai mostrar o seu amor, aceitando o sacrifício dele por você, entregando a sua vida para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus demonstrou, Deus mostrou o seu amor, ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê, agora é com você. Se você crê, você entrega, você se sujeita, você se submete. Você agora agarra essa prova de amor que Deus te deu. Porque uma coisa é Deus demonstrar o seu amor. Uma outra coisa é você demonstrar o seu amor para com Ele. Como eu demonstro o meu amor para com Ele? Quando eu creio. E então eu não perecerei. Isso aqui está falando da eternidade, tá? Eu não perecerei, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação em Cristo é garantida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos então aceitando o ato do amor que Deus provou para conosco. Nós ainda precisamos compreender outros atos da salvação para poder entender esses pontos prescindíveis que são de extrema valia, que representam a salvação. Então aqui nós ainda vamos estudar, além do amor de Deus, nós vamos falar sobre a expiação, que é um dos atos que mostra e faz parte da salvação. Nós vamos falar sobre a graça, nós vamos falar sobre a fé, né? Nós vamos estudar um pouquinho. Nós vamos falar sobre o arrependimento, nós vamos falar sobre a conversão, a reconciliação, nós vamos falar sobre a regeneração, a justificação e também a salvação. Tudo isso são atos da salvação. Então fica ligado, tá bom? Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje nós falamos sobre o primeiro ato da salvação, o amor de Deus para com todo ser humano, para com toda a raça humana. E nós aceitando esse amor, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, então nós não pereceremos, mas receberemos a vida eterna. Amanhã nós vamos falar sobre a expiação. Fica comigo, hein? Esse estudo está interessantíssimo, muito interessante. Vai ser muito bom para nós. Beijo, gente. A paz do Senhor Jesus. I love you.